Boa noite. Uma semana para entrar para a história da Unisanta. Uma organização exemplar, um banho de medalhas, muitas conquistas e também um show de cobertura da Santa Cecília TV. A disputa do troféu José Finkel durante toda a última semana aqui na Unisanta coroou o trabalho de centenas de profissionais e consagrou mais uma vez os atletas que vestem a camisa da universidade. A instituição de ensino que mais apoia o esporte em todo o Brasil brigou de igual para igual com gigantes como o Pinheiros e o Minas Tênis Clube e o balanço foi mais do que positivo. A 46ª edição do Troféu José Finkel terminou no último sábado. Cerca de 300 atletas de 41 agremiações estiveram presentes. O complexo aquático ficou lotado. Essa é uma das maiores competições de natação do país. A Unisanta foi a quarta maior equipe da competição, com 33 nadadores inscritos. Entre os destaques está Joana Maranhão. A atleta foi a mais eficiente do torneio. Somando as provas individuais e os revezamentos, Joana conseguiu 6 ouros e 1 prata. Ela ainda bateu 2 recordes da competição, nos 800 livre e nos 200 metros medley. Essa é a primeira vez que eu ganho o índice técnico e o eficiência. Geralmente eu era aquela atleta que não falava, é muito versátil, ganha as 4 provas. Mas dessa vez eu consegui ganhar as 4 provas com marcas expressivas, né? E assim, vindo de um treinamento do Mundial. Então acho que isso prova que eu estou numa forma física muito boa. E obviamente nunca existe uma prova perfeita, então isso que é a melhor coisa, sempre tem algo para melhorar. Quem também representou bem a Unisanta foi o Leonardo de Deus. O nadador conseguiu o ouro em 2 provas, 200 borboleta e 200 costas. Ele ainda ficou em terceiro nos 100 metros costas. O atleta contou como é o trabalho de relaxamento assim que sai da piscina. A gente sai da prova agora, eu vou fazer o gelo, a crioterapia. Aí depois da crioterapia eu vou para a piscina de soltura, onde eu faço relaxamento na água em movimento. Depois da piscina de soltura eu vou para a massagem, faço a massagem. Aí eu gosto depois de voltar de novo para a piscina, soltar mais um pouquinho. Aí quando chega no quarto eu faço a botinha de compressão, mais um choquinho. E para finalizar mais um apertão do fisioterapeuta, ou seja, é coisa pra caramba. Poliana Okimoto também esteve no José Finkel. Ela é a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha na natação em Olimpíadas. Aqui na piscina da Unisanta, a atleta venceu os 1.500 livre e ficou em segundo nos 800 e 400 metros livre. Ela fez um balanço positivo da competição. Eu saio bem satisfeita. É difícil para mim nadar as provas de piscina, né? Porque o meu foco sempre foi provas de 10 quilômetros. E a gente está tentando mudar os treinos para tentar nadar um pouco mais rápido essas provas. Eu gostei muito da prova dos 1.500. Fiz um tempo melhor do que no Maria Lenk. Nicolas Santos acabou de voltar de Budapeste, onde conquistou a prata nos 50 metros borboleta. No Finkel, ele venceu essa mesma prova. Por 1/10 de segundo, ele não bateu o recorde da competição, que já é dele. Pois é, o objetivo era nadar abaixo de 23, consegui 22,9. Eu tô um pouco cansado já nadei sem borboleta, sem livre, peguei final nas 2 provas. O revezamento também 4x50, mas essa daí é a minha prova e normalmente eu entro para vencer essa prova. Já a especialidade do Felipe França é o nado peito. Ele ficou em terceiro nos 100 metros desse estilo e em primeiro nos 50 metros e 200 metros. A minha característica é a velocidade, né? Então, eu sempre nos 200, minha estratégia é guardar 30% do gasto para os últimos 50, porque faz a diferença. Mas se no futuro eu quiser nadar realmente uns 200 bem legal, preciso equilibrar melhor essa prova e fazer 25% a cada 50, que é o ideal. E o que dizer das atletas internacionais da Unisanta? A argentina Andrea Berrino conquistou a prata nos 50 e 100 metros costas. Ela também foi importante nas vitórias da equipe nos revezamentos 4x50 livre, 4x200 livre e 4x100 medley. Nessa última, outra argentina também participou, Julia Sebastian. Além do ouro no revezamento, a nadadora levou um ouro e 2 pratas em provas individuais. O desempenho lhe rendeu o 3º lugar de atleta mais eficiente da competição.
Estou muito feliz, estou na casa, estou cumprindo com o meu objetivo, que é somar pontos para ganhar o campeonato, assim que estou muito feliz. Na pontuação final de clubes, o Pinheiro subiu no lugar mais alto do pódio, seguido pelo Minas Tênis Clube. A Unisanta ficou em terceiro lugar. Estão todos de parabéns. Na verdade, mais do que a colocação, essas três instituições demonstram sempre um grande equilíbrio de forças e no investimento que fazem no esporte. A gente dentro da competição tem altos e baixos, mas o último dia foi sensacional. Ganhamos várias provas, atingimos o objetivo que a gente tinha traçado. Foi uma competição extremamente bonita, né? As pessoas que assistiram de casa, as pessoas que vieram aqui estão muito satisfeitas. Todos os atletas dando o seu máximo, que isso é muito importante. E a gente combinando hoje com esses excelentes resultados da nossa equipe, a gente só pode estar feliz. Não tem como não estar feliz. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos a comentarista Catarina Ganzelli, que participou das transmissões aqui da Santa Cecília TV durante toda a competição. Catarina, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho, que foi sensacional na cobertura. Queria que você falasse um pouquinho de como foi para você essa experiência de participar de uma transmissão ao vivo pela televisão. Boa noite, Neu. Desde já agradecendo toda a equipe, que foi excepcional, eu fui muito bem recebida aqui na transmissão, né, pela Santa Cecília TV. E, poxa, é muito gostoso, a gente que sabe o quão importante é para um atleta estar lá naquele momento, é um momento de realmente colher todos os frutos que eles plantaram o semestre inteiro, a cada manhã que acordaram cedo, a cada dor, decepção, é um trajeto muito árduo até você chegar no momento da competição, então você sabe toda a responsabilidade, o peso e depois a delícia de comemorar um bom resultado, né, assistindo aquilo e principalmente a importância que tem a presença da TV e de todas as redes de comunicação, porque é nesse momento que é realmente reconhecido o trabalho de um atleta e principalmente vem o retorno, né, que significa você representar seu clube, sua instituição e dar esse retorno, né? Você subir com a camisa e tal. Então todos sabem a importância da TV. Então eu pude, além de acompanhar meus amigos, participar, torcer muito, tentar enaltecer ainda mais o trabalho deles nesse momento tão especial que é o da competição. Catarina, agora falando especificamente das provas, qual é a análise que você faz, aí o resumão, vamos chamar assim, do desempenho da universidade nessa competição? Poxa, a Unisanta ela demonstrou muita qualidade dentro do trabalho, como demonstraram já muitas medalhas de ouro. Nós fomos primeiro no quadro de medalhas, a Unisanta ficou com 15 ouros, igual ao Pinheiros, que veio com uma equipe quase o dobro de número de atletas da Unisanta. E a Unisanta ela ganhou do Pinheiros no quadro de medalhas nas pratas, que conquistou 9 medalhas de prata e o Pinheiros 8. Então foi o primeiro colocado no quadro de medalhas, é algo que eu gosto de destacar muito, que mostra a qualidade do trabalho, mesmo com uma equipe menor do que a outra, ainda cada atleta fez mais pontos. Então nós temos... Já tinha acontecido antes na outra prova, né? Já, mas não tinha chego em primeiro, se não me engano, no quadro. Mas sempre é uma colocação melhor do que a pontuação geral. Uhum. O Unisanta sempre destaca muito no quadro de medalhas. Isso mostra que nós temos muitos atletas de ponta, atletas ganhando prova, mas falta um pouquinho do miolo ainda para conseguir na pontuação fazer a diferença. Mas eu acho que, poxa, se você vê que tem uma equipe menor e todo mundo está ganhando prova, está medalhando, está fazendo suas melhores marcas, o trabalho está sendo feito de maneira correta. O quanto pesou a participação no Mundial lá de Budapeste nessa prova? Se é que pesou, Catarina? Pesou, principalmente a equipe da Unisanta que teve seus principais atletas nadando em Budapeste. Uma atleta que se superou muito foi Joana Maranhão, ela conseguiu repetir muito próxima das suas melhores marcas em todas as provas que caiu, foi algo que a gente ficou muito impressionado, porque o trabalho é feito visando o Mundial. Quando um atleta classifica para o Mundial, vai representar o país, o Brasil e sua instituição numa competição que tem o maior nível possível que ele pode atingir nessa temporada. Esse é o objetivo principal, né? Sim, então eles fazem todo o treinamento, todo o planejamento deles voltado para o Mundial. Ou seja, acaba sendo um pouquinho uma surpresa o que vai acontecer no fim, porque você tenta
fazer com que o seu trabalho seja mantido da melhor maneira, até 2 semanas depois, que foi o Finkel, mas não dá para prever. O que aconteceu um pouquinho, o Léo de Deus, ele não conseguiu chegar tão perto das suas melhores marcas, ele conseguiu conquistar diversas colocações positivas, mas é um atleta que tem marcas abaixo de muitos recordes, e ele não quebrou nesse momento porque vinha carregado do Mundial de Budapeste, ele que nada 200 borboleta, 200 costas, então são provas muito pesadas, participa de revezamento também, e a competição é muito pesada, principalmente para quem nada essas provas que, como o Léo de Deus e a Joana nadam, são provas de meio fundo e fundo e tem que se recuperar muito rápido de um dia para outro, tem revezamento no final da etapa. Então a gente ficou muito surpreso com esse resultado positivo, até o Nicolas, que já está com uma idade de 37 anos, sair do Mundial, vir para cá e nadar abaixo da casa dos 23 segundos na prova de 50 borboleta e ganhar a prova, poxa, algo surpreendente, ele conseguir fazer uma boa manutenção desse trabalho, mesmo com a viagem, fuso horário, mudança de rotina, alimentação, mala, enfim, eles conseguiram se manter muito bem após esse Mundial. E quando a gente pensa também, até vi ali na matéria, confesso que eu fiquei impressionado com o processo de recuperação depois das provas, né, Catarina? Porque a gente pensa sempre na preparação do atleta, né? Que é uma coisa que a gente sempre enaltece também, né? A dedicação, como você colocou, o atleta se dedica, treina, se priva de muitas coisas da vida para se dedicar a isso, mas depois também tem todo um processo gigantesco de recuperação depois das provas, não é, Catarina? Exatamente. No momento da entrevista do Léo de Deus, ele estava saindo de alguma prova individual e ele é um atleta que nada os revezamentos também. Então ele tem um período de, às vezes, 30 minutos, 20 minutos entre uma prova e outra. Então imagina, ele nadou 200 metros de borboleta, ganhou a prova, chegou perto da sua melhor marca e está com o corpo assim, destruído, mas ele vai cair para nadar sem borboleta no revezamento 4x100 medley. Tem que estar bem de novo. Então tem que fazer um milagre, porque é o momento... Vai, relaxa, faz massagem, toma choque, volta para a piscina, vai para lá. São muitos procedimentos e assim, o Léo de Deus é um exemplo disso, porque ele é muito disciplinado. O atleta, às vezes, até ele quer ficar quieto, ele quer descansar, ele, poxa, eu dei meu máximo, tô morto. Porque de repente as pessoas ficam pensando, bom, o cara vai lá agora, no quartinho, deita, fica quietinho lá, depois volta, e não é nada disso que acontece. Não, mas tem mais prova para nadar na mesma etapa e também no dia seguinte, que eles nadam manhã e tarde, né? Todas as provas que o pessoal pôde acompanhar pela TV, no período noturno, né, das 6h30, 7 horas da noite, todos já tinham nadado essas provas no período das 9 da manhã. E tem o aquecimento, que até o meu companheiro de transmissão, Carlos, ele comentou um pouco, poxa, como que é o aquecimento dos atletas? Aí eu falei assim, eles rodam em torno de 1 a 2 quilômetros antes de nadar. Não, mas uma aquecidinha de 2 quilômetros, 1000 metros, faz ritmo, então você tem o aquecimento, aí você vai, nada sua prova de 200 metros, 400 metros, depois você solta mais uns 1000 metros, e depois você está liberado para comer e descansar, para repetir o processo todo durante a tarde e durante 5 dias. E o Guilherme Costa, a ausência dele, fez falta também? Fez. Ele é um atleta que pontuou muito no Maria Lenk, que vem pontuando desde mais jovem, já ele que ainda é um atleta jovem, de 19 anos hoje, recordista sul-americano de 1.500, fez sua estreia no Mundial de Budapeste. Ele, poxa, teve uma dor de garganta, infelizmente, no retorno da competição. Essa competição de Budapeste foi muito desgastante para ele. É a primeira vez, né, que vai, então ainda sofre de uma falta de experiência, né, digamos, alguma adaptação que tem que ser feito, né, numa viagem tão longa, né, que é para a Europa, dá mais de 10 horas. Aí ele sofreu com essa dor de garganta, teve que se cuidar, obviamente, porque você não pode obrigar o atleta a competir. Primeiro que ele teria um mau desempenho e isso podia acarretar em momentos piores nas outras competições que nós temos durante a temporada. Mas essa ausência fez falta de vários pontos para a Unisanta. Ele poderia estar ganhando a prova dos 1.500, 800 e 400 livre. São 3 provas que ele estaria disputando, né, pelo título. A gente não sabe porque, né, também vinha cansado de Budapeste, a competir com pessoas que estavam focando só o Finkel, mas com certeza ele faria muitos pontos. Bom, a Unisanta investiu na estrutura do complexo aquático para o bom desempenho dos atletas e a transmissão ao vivo na Santa Cecília TV e em tempo real pelo Santa Portal para o Brasil e o mundo. Um trabalho de fôlego para mostrar todos os detalhes de uma das principais competições de natação do país. O complexo aquático passou a contar com iluminação de lâmpadas de LED. As 9 boias que dividem as raias da piscina foram trocadas. Telões em alta definição mostraram os resultados, relação de atletas e as imagens das provas. A gente tem muito que agradecer a organização da Santa Cecília, que foi muito boa, soube acolher todo mundo, soube fazer as provas acontecerem, enfim. Está tudo muito bem. Atletas colecionadores de títulos, conhecidos em todo o mundo.
não pouparam elogios à estrutura montada pela Unisanta. No geral, é uma piscina que me agrada, então eu espero que alguns dos atletas que treinaram para cá nadem muito bem e que a gente veja alguns tempos bacanas aqui. A estrutura está ótima, a piscina está linda e nadar em casa sempre dá aquela energia maior pra gente. Eu nado aqui fazem 5 anos que eu estou em São Paulo, então é uma piscina que eu já estou mais acolhida. O pessoal aqui de Santos sente essa necessidade, né, de eventos esportivos aqui na cidade, ainda mais a Unisanta, que é a universidade que investe nos atletas, que traz a gente para casa, que a gente pode investir em alto rendimento e competir fora do Brasil também. Quem também visitou a universidade durante o evento foi Gustavo Borges. O ex-nadador conquistou 4 medalhas olímpicas entre 1992 e 2000. Ele enalteceu a estrutura da competição. É uma piscina que você tem a questão do tempo que não interfere muito. O Santos é uma cidade que é sempre quente, então não interfere muito nessa questão de temperatura. A universidade sempre recebe muito bem os atletas, tem uma boa infra ao redor de restaurantes e a própria piscina. Então acho que dá para ter uma boa competição para o pessoal. Os organizadores pensaram em todos os detalhes para o bom desempenho das equipes. Também deram atenção especial à cobertura jornalística e à transmissão ao vivo de uma das principais competições da modalidade para o Brasil e o mundo pela internet. Foram mais de 100 profissionais envolvidos para levar um show de imagens para os telespectadores e internautas. 9 câmeras colocadas em pontos estratégicos captaram todo o esforço dos atletas, a orientação frenética da comissão técnica e, claro, aquele apoio da torcida. Na cabine, olhos atentos na tela. Sistema de gráficos e cronômetros alinhados para informar cada centésimo de segundo. Esta unidade móvel de jornalismo equipada com tecnologia de última geração transmitiu o sinal em alta definição. Tem os tripés que são especiais, a altura das câmeras é muito específica, o trilho é essencial, a operação do trilho é uma coisa muito complicada, só os profissionais muito capacitados conseguem fazer. O investimento em toda essa tecnologia foi da anfitriã Unisanta. As imagens foram disponibilizadas à Sport TV. O canal de esportes, em parceria com a Santa Cecília TV, transmitiu as 5 etapas das finais da edição de número 46 do Troféu José Finkel de natação. Eu estou atenta no que o narrador está falando, na imagem que está indo para o ar, no momento em que eu estou liberando a prova, no momento em que o Jason, que é o nosso repórter, está fazendo uma entrevista, entendeu? Então eu tenho que ficar ligada em tudo para tentar dinamizar e otimizar essa transmissão para ficar o mais dinâmica possível. Acho que é importante falar, antes de mais nada, da estrutura que a Unisanta ofereceu para a gente, entendeu? Acho que a gente recebeu uma estrutura muito boa de todos os lados para acomodar todo mundo, para desenvolver um trabalho de forma satisfatória. Bom, Catarina, no Maria Lenk a estrutura também já tinha sido muito elogiada e dessa vez também não foi diferente, não é? Só elogios em relação à estrutura que foi montada não só para a transmissão, como principalmente os atletas poderem ter todas as condições de realizarem suas provas. Sim, é uma logística um pouquinho até complicada, porque a gente faz as finais no período de 7 horas da noite, que é o mesmo período que acontecem as aulas dos alunos. Porém, o atleta costuma falar assim, né, muito movimentado, acaba tendo muita interação. Eu não ouvi nenhuma reclamação disso, conseguiram determinar muito bem as áreas e tanto o público presente respeitou demais o espaço dos atletas de recuperação, como a gente viu que é difícil, é corrido, não teve um desalinhamento, né, do público presente com o espaço dos atletas. Acabou sendo algo que aproximou os dois, então os atletas receberam muito carinho, muito reconhecimento e mesmo assim foram respeitados no momento de aquecer, de poder se recuperar, fazer o trabalho de fisioterapia. Foi algo assim que foi agradável para ambos, para todo mundo. Rolou muita harmonia durante o campeonato. Catarina, estrutura a universidade tem, equipe também com nomes, né, consagrados inclusive. O que está faltando para a universidade conquistar campeonatos de uma forma geral, não é? Você citou aí no comecinho, né, da sua fala, o miolo lá tem que dar uma mexidinha e tal. Que miolo é esse? O que está faltando para a universidade agora, Catarina? Uma coisa que eu comentei agora há pouco sobre o quadro de medalhas, a gente ter ficado na primeira colocação. Sim.
e na terceira colocação na pontuação geral, muito próximo do Minas, um pouco menos próximo do que no Maria Lenk, mas com a ausência do Guilherme, que é um rapaz que fez diferença, quebrou um recorde sul-americano já. Então, existe uma pessoa que nada dentro de recorde de campeonato, recorde brasileiro, isso dá uma ajuda grande nos pontos, né? Mas, mesmo assim, a Unisanta está brigando de igual para igual com clubes que fazem o investimento deles completamente voltados ao esporte e lazer. Já a nossa universidade, ela tem como foco principal o ensino, a educação. Então, eu acho que esse é o grande desafio, o grande diferencial, principalmente da Unisanta, que ela consegue sustentar esses dois pilares simultaneamente. Porém, nós temos muitos atletas ponteiros que ganham provas, mas dos 32 atletas que competiram pela Unisanta no campeonato, apenas 9 estão na equipe principal que treina em casa. A Unisanta ela tem uma política que permite que os atletas treinem em seus respectivos locais, onde escolhem a comissão técnica. A própria Joana Maranhão, nosso destaque, ela treina, se eu não me engano, 15 dias em Belo Horizonte, 15 dias aqui na Unisanta, ela não faz o período completo aqui na Unisanta. O Leonardo de Deus e o Nicolas dos Santos treinam juntos em São Paulo, dentro de uma academia, com um técnico acompanhando tudo, fazendo sua periodização. Fazem a parte fora d'água também em São Paulo, nas instalações escolhidas por eles. E a Poliana Okimoto, que treina com o marido, com o Ricardo Sintra, que é a nossa única medalhista de ouro em Olimpíadas. Então, assim, a Unisanta tem um grupo de estrelas que faz uma imensa pontuação e realmente faz o diferencial. Ganha o quadro de medalhas, ganhamos eficiência. O Nicolas dos Santos foi em índice técnico, a melhor prova da competição. A Joana foi em índice técnico, melhor prova da competição, 200 medley. Então, a qualidade está muito elevada. Mas o que acontece na falta desse miolo, desses atletas que pegam entre quarto até 12º, 13º lugar, que foi uma grande diferença para o time do Minas, para o time do Pinheiros. Lá, a Unisanta já tem uma forte equipe de base, tanto que nós fomos campeões de Campeonato Paulista Petis em temporadas do ano passado. Então, ela tem uma grande equipe de base, tem muitas crianças. Mas quando chega nessa fase do infantil, do juvenil, de 13 até uns 16 anos, eles querem treinar com seus ídolos. E a Unisanta, ela dá uma liberdade a esses atletas mais maduros, como a Poliana Okimoto, de 34 anos, a Joana, de 30 anos já, o Nicolas, de 37. Eles precisam eles já são muito maduros, sabem do que precisam e têm essa maturidade para escolher o seu trabalho. E a Unisanta dá essa liberdade que outros clubes não dão, por isso eles estão aqui. Porém, esses atletas que vêm ganhando o Campeonato Brasileiro mais jovens, querem treinar com seus ídolos, eles acabam procurando clubes onde eles vão ter uma quantidade, um número maior de competitividade no treino, às vezes nem da sua categoria, mais velhos ou mais novos, mas são esses prodígios mais jovens que sempre, como tivemos Matheus Santana, Felipe Ribeiro, André Cavelo, que são velocistas da casa, hoje os dois, Matheus Santana e Felipe Ribeiro, treinam nos Estados Unidos, não treinam aqui mais. Então, assim, eles querem uma competitividade de treino, esses atletas mais jovens. Logo, eles acabam procurando também os clubes por esse diferencial. Mas as estrelas, os ponteiros, eles querem a Unisanta por conceder essa vantagem de poder ter um trabalho totalmente voltado para eles, totalmente específico. Acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem, né? Exato. Fica difícil você manter esse miolo sem manter aqui o concentrado o trabalho dos principais atletas. Agora, rapidinho, só para a gente encerrar, Catarina, ali na matéria da Ione Furukawa, eu vi lá um painel com um rosto que a gente sentiu falta, que é da Ana Marcela Cunha. Mas é por um bom motivo que ela estava no Canadá, também disputando outras provas, não é, Catarina? A Ana só traz orgulho e boas notícias para a gente. Na quinta etapa da Copa do Mundo de Águas Abertas, que hoje ela está em segundo colocado no ranking geral, ela conquistou o primeiro lugar, prova que aconteceu em Lac Mégantic, dia 12, com largada às 2 horas da tarde do sábado, lá no Canadá. Ela ganhou a prova dos 10 quilômetros lá e fez uma prova excepcional. Então, assim, ela só conquistas. Ana Marcela Cunha não só pôde conquistas. Estar aqui, mas ela estava por uma causa maior, representando o Brasil e também a Mais do Unisanta. que justificável. Mais do que justificável. Mostrou e fez bonito, fez bonito. Catarina, obrigado, viu, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, você também na transmissão. Obrigada. Tive a oportunidade de acompanhar. Parabéns mesmo, foi muito legal. E a toda a equipe da Unisanta, a toda a universidade pelas conquistas aí. Obrigado, viu, e boa noite para você. Boa noite, muito obrigada, Ismael. Falar de futebol, a Portuguesa Santista segue sem vencer na Copa Paulista. Jogando em Urico-Mussa, a Briosa empatou com a Portuguesa de Desportos em 1-1 pela 8ª rodada da competição.
Os dois times entraram em campo com situações diferentes. A Portuguesa Santista precisava da vitória para se aproximar do penúltimo colocado do grupo. Já o time da capital queria ganhar para se manter entre os primeiros da chave. O primeiro tempo foi disputado. A Briosa apostou em lances de velocidade, mas o placar não saiu do 0-0. Já na segunda etapa, Lucas Lino foi derrubado na área por Bruno Oliveira. Pênalti que o próprio Lucas Lino bateu. 1-0. Correu, pé direito. Gol! Menos de 2 minutos depois, Marcelinho Paraíba foi expulso da partida. O camisa 10 da Portuguesa chutou a cabeça de Pedro Guimarães da Briosa. Mesmo com 1 a menos, o time da capital conseguiu buscar o empate. Carioca derrubou Romarinho na área. Guilherme Queiroz converteu o pênalti. Por pouco, hein? Da Portuguesa de Desportos que empata a partida em Eurico Murcha. Os caras com 1 a menos, a gente não pode dar esses vacilos. No meu ponto de ver, não foi pênalti, mas estava na cara que ele ia compensar, porque até então ele deu um pênalti para os caras e uma expulsão no principal jogador dos caras. Mas a gente tem que ser mais experiente, tem que ser malandro da bola para não acontecer esses erros. A Portuguesa Santista segue em último lugar do grupo 4 com 3 pontos. A equipe volta a campo no próximo sábado, contra o São Caetano, às 3 da tarde no Anacleto Campanella. Vamos jogar para vencer, até a gente merece uma vitória. Os jogadores têm se empenhado, têm treinado, então não é falta de treinamento, não é falta de disposição deles. Mas futebol, você sabe, é complicado. E como eu falei, o começo nosso foi complicado, então a gente não fez uma pré-temporada, então falta jogadores no elenco para posições que são tão carentes, então... Mas enquanto houver chance, a gente vai tentar. Só uma última informação. O Santos enfrenta agora, às 8 da noite, o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Pacaembu. A principal novidade do Peixe é o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, depois de 11 meses afastado por lesão. A edição de hoje fica por aqui e nós terminamos essa edição com um show de imagens da semana de disputas do troféu José Finkel de natação. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.